Hoje, meus irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens no livro de Marcos, uma série que nós intitulamos de A Identidade do Rei. Nós temos visto durante os últimos meses uma pregação expositiva do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos. E hoje nós vamos ver uma passagem muito emocionante de um dos milagres mais conhecidos operados por Jesus. Todos estão prontos para a nossa jornada? Sem demora, então, por gentileza, abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 6. O Evangelho de Marcos, capítulo 6. Nós vamos ler mais uma porção das Escrituras. Ontem eu estava conversando com o pastor Mateus e nós estávamos falando sobre, eu até falei para ele, pastor, essa porção das Escrituras precisaria no mínimo de 2 domingos para a gente pregar sobre ela, porque tem muita riqueza nas Escrituras. Mas como nós temos um cronograma e precisamos não nos perder nele, nós vamos tentar explanar a mensagem hoje, tocando nos pontos principais dela somente, e bem perifericamente os outros pontos secundários, mas eu não quero perder muito tempo hoje para que a gente possa trabalhar bem essa mensagem. E também, até comentei com ele, hoje eu entendo um pouco os puritanos, né? Os puritanos pegavam um versículo das Escrituras e não preparavam uma mensagem, mas eles escreviam um livro em cima de um versículo, de tanta riqueza que as Escrituras têm. Dá para a gente extrair muita coisa, gente. A Bíblia é fantástica, meus irmãos. A Bíblia é fantástica. Deus é maravilhoso. Se você já descansou um pouquinho e pudesse colocar em pé mais uma vez, em reverência à palavra, vamos ver Marcos capítulo 6, a partir do verso 30. Nós estamos usando aqui na igreja a versão NVT, nós vamos projetá-la ali também no telão. Você pode compartilhar com o irmão do lado, ou usar o seu smartphone, então isso fique tranquilo. Diz assim a palavra de Deus: os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Jesus lhes disse: vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Então saíram de barco para um lugar isolado, a fim de ficarem a sós. Contudo, muitos os reconheceram e os viram partir, e pessoas de várias cidades correram e chegaram antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: este lugar é isolado e já é tarde. Mande as multidões embora, para que possam ir aos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Jesus, porém, disse: providenciem vocês mesmos alimento para eles. Precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo. Responderam: quantos pães vocês têm? Perguntou ele. Vão verificar. Eles voltaram e informaram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem a multidão sentar-se em grupos na grama. Assim, eles se sentaram em grupos de 50 e de 100. Jesus tomou os pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, à medida que ia partindo os pães, entregava-os aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Também dividiu os peixes para que todos recebessem uma porção. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram 12 cestos com os pães e os peixes que sobraram. Os que comeram foram 5.000 homens. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a Tua santa palavra se encontra diante de nós nessa manhã.
E nós sabemos que ela é poderosa, ela é maravilhosa. Que o Senhor possa vir de encontro às nossas necessidades. Fala conosco, Pai. Traga iluminação à nossa mente, ao nosso coração, para entender a Tua Escritura, mas não somente isso, que nós possamos sair daqui com o desejo de praticarmos aquilo que aprendemos essa manhã, Pai. Ajuda-nos, Deus. Nós declaramos que dependemos do Senhor 100%. Por isso pedimos, aquieta o nosso coração e fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Pode tomar o seu assento, por favor. Para que nós possamos nos situar na mensagem de hoje. Você se lembra do que nós já vimos até aqui na mensagem de Marcos? Nos episódios anteriores de A Identidade do Rei, né? Não adianta, eu não tenho voz de locutor, né? Sei que alguns irmãos aqui da igreja têm voz de locutor, mas eu não tenho. Logo após Jesus curar a mulher do fluxo de sangue e curar e ressuscitar a filha de Jairo, Jesus foi até Nazaré, que era a sua terra natal. Ali em Nazaré, Jesus não teve muito crédito diante das pessoas ali. Então Jesus não pôde operar muitas maravilhas, muitos sinais naquele local. Jesus chama então os seus 12 apóstolos, os envia de 2 a 2 para que fossem às cidades vizinhas pregar o Evangelho, e Jesus dá a eles a autoridade para que pudessem curar enfermos e expulsar demônios, para provar que a mensagem que eles pregavam era verdadeira. Aí o autor da carta de Marcos, ele faz uma pausa nessa narrativa e conta a história da morte de João Batista, que foi a que o pastor Mateus pregou no domingo passado. E aí então nós chegamos, voltando à ação do Evangelho de Marcos, né? A gente vê que o ministério de Jesus ele é repleto de ação. Foram 3 anos intensos de muita ação. E aí nós chegamos nesse texto hoje, que é um texto super conhecido de muitos, até de quem não é cristão, pelo fato dele ser a primeira multiplicação dos pães e peixes narrado pela Bíblia. Quantos aqui conhecem essa história? Quantos já ouviram essa narrativa? A maioria. Então, pois bem, eu gostaria de dividir a mensagem de hoje em 2 partes. Nós veremos primeiro qual a reação de Jesus diante da ocasião, quando ele chega ao local que eles deveriam estar a sós. Eu quero chamar esse primeiro ponto de a compaixão de Jesus. Depois nós veremos a segunda parte da mensagem, qual o resultado dessa compaixão na prática, e nós chamaremos de o cuidado de Jesus. Durante a exposição do texto, nós vamos então já aproveitar e ir aplicando situações aonde nós poderemos ver como nós podemos, na prática, responder ao texto e ver como isso vai se aplicar a nós nos dias de hoje. Então, primeira parte da mensagem de hoje, a reação de Jesus, a compaixão de Jesus diante dessa situação. A primeira parte, ela vai dos versos 30 ao 44, eu não vou ler novamente, mas eu vou narrando para vocês por conta do tempo. Observe que a situação inicial aqui é a seguinte: os apóstolos acabaram de voltar de missão, lembra? Jesus envia de 12 em 12, dá autoridade e fala: vá pregar o Evangelho e opera sinais e maravilhas. Os apóstolos acabam de voltar de missão e começam a prestar contas para Jesus. Eles vão dando um relatório do que havia acontecido. Não sei se você já participou de algum evento missionário alguma vez na sua vida, se você já teve a oportunidade, mas normalmente quando a gente volta de missão, a gente volta muito eufórico por aquilo que a gente vê acontecer. A gente volta muito, a gente não consegue, a adrenalina ainda está um pouco alta. Eu imagino que essa era a situação. Os discípulos expulsaram demônios, curaram enfermos e pregaram o Evangelho. Então eles voltaram e começaram a contar para Jesus: mestre, o senhor não imagina, estou conjecturando, a gente chegou na cidade tal, tinha um coxo lá, eu coloquei as mãos e ele voltou a andar, no nome do Senhor. Então eu estava naquela emoção, naquele calor do momento. E o ministério de Jesus já era um ministério bem reconhecido.
aonde Jesus chegava, uma multidão ia atrás dele. Ali não era diferente, havia uma multidão junto com eles. E o texto vai dizer que eles não tinham tempo nem para comer. Imagina, gente, você já teve algum dia de trabalho onde você não conseguiu nem parar para comer? Aquele dia você mal consegue parar para comer? Esse era o dia deles. Chegando gente pedindo oração, chegando, entrando, saindo gente, voltando gente, os discípulos querendo falar com Cristo, e Cristo recebendo pessoas, e eles não conseguiam nem comer. Jesus, entendendo a necessidade de que eles precisavam descansar, ele fala para os discípulos: vamos fazer o seguinte, eu vou levar vocês para um lugar a sós, a gente precisa sair do meio dessa multidão, vamos descansar um pouco. Eles pegam o barco e partem para uma região deserta, e o texto fala deserto, mas na verdade é um lugar despovoado, porque depois a gente vê que era uma campina verde. Então Jesus parte em uma mini férias com seus discípulos. A galera da região, vendo o barco indo, começam a ir na margem do mar da Galileia e começam a ver mais ou menos aonde eles iam desembarcar. E aí acontece uma coisa: a hora que eles chegam na região que deveria ser a sós, o que acontece? Uma multidão está lá esperando eles de novo. Aqui eu gostaria de trazer duas aplicações para nós, que não são centrais, mas são importantes. A primeira delas é sobre a prestação de contas. Observe que o verso 30 diz: os apóstolos voltaram de sua missão e contaram, relataram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinaram. Primeira coisa, prestar contas é algo saudável. Prestar contas é algo importante na caminhada cristã. Então, meu irmão e minha irmã, não se isole. Viva em comunhão com seus irmãos da fé. Confesse os seus pecados uns aos outros. Orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Isso está lá em Tiago 5,16. E eu quero te fazer uma pergunta: você está sendo acompanhado ou acompanhada por algum irmão maduro ou madura na fé? Você tem prestado conta da sua vida para alguém? Não existe cristianismo solitário. Entenda? Não existe cristianismo solitário. A segunda coisa que nós podemos tirar do texto é: precisamos de descanso. Todos nós precisamos de descanso. Verso 31 vai dizer isso. Desde a criação, Deus nos ensinou o valor do descanso. Nós precisamos de um dia para descansar. O descanso é uma maneira de nós celebrarmos o trabalho. O trabalho é algo digno. O trabalho é uma bênção. O trabalho foi algo criado pelo próprio Deus. E todos nós temos necessidades físicas e emocionais que precisam ser supridas. Então nós precisamos reabastecer as nossas energias para voltar e continuar trabalhando. Então, entenda, você precisa descansar, eu preciso descansar. E aqui cabe um alerta para nós, meus queridos irmãos e irmãs: não trabalhe de domingo a domingo, não faça isso. Primeiro, porque nós precisamos de um dia para descansar. E para quem é cristão, isso é um mandamento, é uma ordenança. Separar o primeiro dia da semana para descansar, para louvar a Deus, para reencontrar irmãos, para celebrar o Senhor, isso é algo que Deus ordenou para nós. E isso mostra que nós estamos confiando na provisão dele. Então, não trabalhe de domingo. Vamos voltar para a nossa passagem bíblica. Então, eles partem de barco. Quando eles chegam no local, uma multidão já os espera. Assim que Jesus viu essa multidão, o que Jesus faz? Verso 34. Quando Jesus saiu do barco,
Não foi assim, eles chegaram e começaram a descansar e a multidão chegou. Não, 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 não. Eles chegaram na miniférias, já tinha uma multidão esperando eles. Jesus viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então, começou a lhes ensinar muitas coisas. Jesus teve compaixão daquela multidão, e eu quero me atentar a essa parte. Você sabe o que significa compaixão? Meus queridos irmãos e irmãs, o fato de Jesus ter tido compaixão daquele povo revela algo muito mais profundo do que apenas ser simpático à situação deles. E é algo muito mais forte, muito mais profundo até mesmo do que ter tido empatia com eles. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, caso você estivesse na mesma situação que a pessoa. E esse sentimento é algo maravilhoso. É algo maravilhoso. Mas a compaixão é algo ainda mais profundo do que a empatia. A palavra compaixão, ela vem do latim e ela significa o ato de partilhar o sofrimento de outra pessoa. A palavra compaixão é a junção de duas palavras, cum e passion. Cum, que significa junto com, e passion vem do verbo patio, que é sofrer ou aguentar uma situação difícil por causa de um sofrimento. É de onde vem a palavra compadecer. Ou seja, é sofrer junto com alguém, com o desejo de dividir essa dor, visando o alívio ou a superação do sofrimento. Gente, isso é maravilhoso. Jesus se compadeceu deles. Jesus desejou sofrer com eles, com o desejo de dividir a dor deles, para que essa dor fosse aliviada ou superada. A empatia, ela nos ajuda a olhar o outro com os olhos do outro, né? Você olha e se coloca no lugar do outro. Mas a compaixão te leva além, ela te faz desejar não só olhar com os olhos do outro, mas também de aliviar a dor do outro. A compaixão, então, de maneira mais simples, nós podemos dizer que a compaixão é a empatia em ação. Então, observe, Jesus teve compaixão deles. Mas por quê? Por que Jesus teve compaixão deles? O que causou essa compaixão em Jesus? O que estava trazendo sofrimento a esse povo, que Jesus desejou aliviar essa dor? A própria Escritura nos responde, ainda no verso 34. Porque eles eram como ovelha sem pastor. E nós precisamos lembrar que a figura do pastor naquela época era algo comum para eles. Quando se falava do pastoreio, era algo que eles estavam acostumados, porque era da vida cotidiana. E naquela região nós tínhamos, eu não sei se ainda tem, muitos pastores de ovelha, e os pastores precisavam cuidar do rebanho. Os pastores, eles alimentavam, eles guiavam, eles protegiam dos inimigos e dos lobos. O que Jesus está mostrando aqui então? Jesus ele está fazendo uma crítica direta aos líderes judeus daquela época. Jesus estava revelando a condição espiritual daquele povo. O povo carecia de alimento espiritual. O povo carecia de cuidado especial, de um pastor verdadeiramente bom. O povo carecia de proteção contra os inimigos da fé. Agora me responda, aonde esse povo ia encontrar alguém assim? Aonde esse povo poderia encontrar um bom pastor? Será que seria nos religiosos da época? Será que seria nos mestres da lei? Mantenha o seu dedo aí na sua passagem de Marcos e abra comigo em João, capítulo 10, por favor. João, capítulo 10, verso 11.
Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. Agora vai para o verso 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece e eu o conheço, eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Jesus é o bom pastor. Jesus é o supremo pastor. E esse é o primeiro ponto que eu considero ser importante nessa mensagem. Jesus se compadece da multidão. Ele entende que a multidão precisa de um bom pastor, e Ele é esse bom pastor. Como nós podemos aplicar isso para as nossas vidas? O que saber disso me ajuda hoje? Entendi, Rodrigo, legal. Uma multidão foi atrás de Jesus, legal, entendi, cara, massa. Eles estavam como ovelhas perdidas. Jesus falou: tá, e aí? E aí, o que eu faço com isso? Eu quero te fazer uma pergunta. Como está a sua vida? Como você está se sentindo hoje? Talvez você foi enganado por falsos pastores. Talvez você perdeu a esperança na igreja. Talvez você chegou aqui hoje morrendo de fome espiritual. Talvez você tenha procurado alimento e não tenha encontrado. Como você está se sentindo hoje? Está se sentindo sozinho? Está se sentindo abandonado? Traído? Entrou aqui hoje angustiado, desesperado? Você não tem enxergado uma luz no fim do túnel? Como está a sua vida? Você está quebrado espiritualmente? Está precisando de cuidados? Tem andado sem rumo? Está perdido? Está precisando de direcionamento, de ajuda? Eu sei do que você precisa. Você precisa do bom pastor. E eu quero te dizer, Jesus te entende. Jesus entende você porque Ele tem compaixão de você. Muitos ainda estão como uma ovelha sem pastor. Muitos ainda estão sofrendo por falta de alguém que precisa conduzir, que precisa cuidar, que precisa amar, direcionar, alimentar muitos. Milhares, irmãos, milhares de pessoas estão andando sem rumo, estão vivendo as suas vidas buscando refúgios em lugares perigosos, estão buscando alimento na lavagem de porco. Muitos acham que a sua segurança está debaixo das garras do diabo. Estão perdidos, são como ovelhas sem pastor. E se você se enquadra nessa situação, eu tenho uma ótima notícia para você. Ótima! Jesus se compadece de você. Ele é o bom pastor. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Jesus partilha da sua dor. Jesus sabe o que você está sentindo. Jesus sabe. E Ele quer aliviar a sua dor. Porque Ele tem compaixão de você. E por isso Ele te faz um convite nessa hora. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que eu lhes dou é leve. Não é maravilhoso sabermos que nós temos um Deus que se compadece de nós?
As misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós essa manhã. E se renovarão amanhã. E se renovarão amanhã. E se renovarão amanhã. Todos os dias, incessantemente. Esse é o nosso Deus que se compadece. Mas Jesus não somente se compadece, Ele pastoreia, Ele protege, Ele cuida, Ele alimenta, Ele exorta. E como Ele faz isso? Ele faz isso primeiro, através da sua palavra. Como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossas vidas. Ela, a palavra, nos corrige quando erramos, nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. E Deus usa a igreja também. Deus usa a igreja para nos pastorear, como está registrado lá em Efésios 5. Eu não vou ler o texto, que é um texto longo, mas você pode anotar aí, ler na sua casa, confira na sua casa. Ali nós temos instruções preciosas para a igreja. E por falar em nós, é importante também nós deixarmos muito claro que eu, pastor Mateus, nós somos pastores auxiliares. Nós somos subpastores. Aliás, todos os pastores são pastores auxiliares. Nós estamos submissos à autoridade do Supremo Pastor. No final das contas, nós também somos ovelhas. No final das contas, Jesus também tem cuidado de nós. Então, meus queridos irmãos e irmãs, não perca isso de vista. Nós temos um Deus que se compadece de nós. Deus conhece os erros dos seus filhos e ainda assim continua oferecendo graça e misericórdia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por isso. Basta nós nos arrependermos. Basta nós nos arrependermos que há para nós misericórdia e graça disponíveis. Um outro ponto que reverbera esse fato de nós termos recebido compaixão de Jesus é que nós também precisamos oferecer compaixão para o próximo. Será que nós temos oferecido compaixão para o próximo? Agora, observe comigo que interessante. A multidão estragou a mini-férias deles. Como nós reagiríamos? Imagina que você é um dos apóstolos e está no barco. Beleza, vou descansar. Graças a Deus, descanso. E aí, a hora que você chega ali, uma multidão. Ao invés de Jesus falar, galera, mini férias. Não, volta depois. Jesus começa a ensiná-los. Acabou com as férias. Como nós reagiríamos? Nós temos colocado a necessidade do outro em primeiro lugar, ou a nossa necessidade está em primeiro lugar? O mundo precisa girar em torno do nosso umbigo? Quero usar um exemplo aqui de algo que eu vi essa semana. Quero fazer isso com muito cuidado, com muito amor. Eu vi um trecho de um vídeo essa semana de um cristão, de alguém que se diz cristão. Ele é um coach muito famoso, seguido por milhares e milhares de pessoas. Ele não é um pastor, mas ele é um coach muito conhecido, muito seguido. E no vídeo ele dizia algo mais ou menos assim: eu tenho ensinado meu filho a não compartilhar brinquedo, não. Se meu filho pegar um brinquedo para brincar e outra criança chegar e quiser pegar o brinquedo, eu falo para ele, não vai compartilhar, não, porque eu não vou criar filho frouxo, não. E lá em casa funciona assim, mais ou menos isso que ele falou. Lá em casa funciona assim: primeiro é nós, primeiro é o meu reino, a minha casa. Se sobrar, a gente vai partilhar. Lá em casa é eu com meus filhos e a minha esposa, a gente vai ter tudo do bom e do melhor. Se sobrar, a gente vai partilhar com o próximo.
E aí uma multidão ouvindo ele. Excelente! Crentes, uau! Excelente discurso! Meu Deus, que Bíblia essa gente está lendo? Que evangelho é esse? Que cristianismo egoísta é esse? Isso não está nas Escrituras, eu repito, isso não está nas Escrituras. Filipenses 2:3. Bíblia, Filipenses 2:3. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes, considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Imagina se Jesus olhasse para aquela multidão e falasse assim: sinto muito, primeiro os meus aqui, ó, eu tenho que dar descanso para eles. Se sobrar algum tempo, eu atendo vocês. Que nós, meus irmãos, possamos entender que da mesma forma que nós recebemos compaixão e misericórdia, nós precisamos estender isso para o próximo. Que nós possamos ter esse desejo de olhar a necessidade do próximo e querer aliviar a dor do próximo. Seja isso espiritualmente, mas seja isso fisicamente também. Nós começamos a fazer isso apresentando Jesus para o próximo. Porque prioritariamente, a necessidade de todos é de ter um bom pastor. E agora eu quero ir para o segundo ponto da nossa mensagem. Qual o resultado dessa compaixão na prática? O resultado dessa compaixão é o cuidado de Jesus. Jesus começa a ensinar aquela multidão. Os discípulos percebem que o dia estava acabando. Eles estavam num local despovoado. E aí aqui nós temos um diálogo muito interessante. Eles chamam Jesus e falam para Jesus: Jesus, despede essa galera aí. Eles precisam ir comprar comida. Tem muita gente aqui. Jesus vira para eles e diz: vai lá, alimenta eles. Vocês mesmos, alimentem o povo. Aí eles respondem: Jesus, precisaria muito dinheiro para alimentar essa galera. Algumas versões vão até falar quanto dinheiro, 200 denários. Um denário era equivalente a um dia de trabalho. Então eles precisariam ter uma reserva ali de pelo menos de 7 a 8 meses de salário guardado, o que era impossível deles terem esse dinheiro. Primeiro, era impossível eles terem esse dinheiro. Segundo, ainda que eles tivessem esse dinheiro, como eles iriam ir até uma cidade próxima, 12 pessoas, e trazer comida para... A Bíblia fala que haviam cerca de 5.000 homens, porque a Bíblia não contava mulheres e crianças. Mas os estudiosos dizem que devia ter ali cerca de 15 a 20 mil pessoas. 12 com dinheiro para comprar comida para isso tudo. Como? Praticamente algo impossível de acontecer. Aí Jesus fala para eles assim: então faz o seguinte, presta atenção, Jesus fala, vai ver quanto a gente tem aí de comida. E aí eles voltam dizendo: nós temos 5 pães e 2 peixes. Dependendo da pessoa, você dá para um só, né? Vamos ficar um bom de prato, um só. Aí Jesus fala para os discípulos: faz o seguinte, coloque-os sentados na relva verde. É bonito isso, né? Salmo 23, Jesus nos leva a pastos verdejantes. Jesus manda eles assentarem de 100 e 50, pega o pão, parte o pão, entrega para o discípulo entrega para as pessoas. Aqui nós temos o primeiro MPP.
Primeiro milagre da multiplicação dos pães e peixes narrado pela Escritura. Versos 41 a 44. Jesus tomou 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, à medida que ia partindo os pães, entregava aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Também dividiu os peixes, para que todos recebessem uma porção. Todos comeram à vontade. E os discípulos recolheram 12 cestos com pães e peixes que sobraram. Os que comeram foram 5.000 homens. Observe, o nosso Deus é um Deus organizado. As coisas acontecem com ordem e decência. Vocês vão sentar de 100, de 50. Não é bagunça não, tem ordem. E tem algo aqui que pode parecer óbvio, mas eu preciso falar. Esse milagre aqui, meus queridos irmãos e irmãs, foi algo literal. Literal. Infelizmente, existe uma praga espalhada dentro das igrejas chamada liberalismo teológico. E muitos desses falsos pastores que pregam esse tipo de teologia, eles dizem o seguinte: o milagre dos pães e peixes não aconteceu não. O que aconteceu foi o seguinte: eles foram vendo todo mundo que tinha comida e eles foram incentivados a compartilhar o que eles já tinham. Não foi um milagre. Eles repartiram os seus alimentos entre si. Sabe quando a gente faz um café gostoso aqui, que cada um traz uma coisa e todo mundo come junto? Eles falam que é mais ou menos isso que aconteceu. Como que eu respondo a isso? Mentira. Mentira. O verso 38 é muito claro. Jesus vai dizer: vai ver quanto comida a gente tem. E eles voltam e dizem: a gente só tem 5 pães e 2 peixes. É claro, o texto é claro. Jesus opera um milagre aqui, gente. Isso é literal. Aliás, Jesus é especialista em milagres. Amém? Agora, o que isso me ensina? Como eu posso aplicar isso na minha vida hoje? Primeira coisa, Jesus não somente cuida de nós como um bom pastor, que cuida do nosso espírito, da nossa vida espiritual, mas Ele também cuida de nós fisicamente. Ele não somente nos salva, mas Ele supre as nossas necessidades. Deus proverá. Meu irmão, minha irmã, Deus proverá. Mateus capítulo 6, não vamos ler também por causa do tempo, mas Mateus capítulo 6, anote, você deveria ler na sua casa depois. Nós temos Jesus ensinando ali algo sobre o cuidado de Deus para com seus filhos. Jesus usa 2 exemplos. Primeiro o pardal, ele vai dizer: observe o pardal. Depois ele vai falar: observe os lírios. Primeiro, pardal, Jesus cuida dos pardais e os alimenta. Depois ele vai dizer: observe os lírios, ninguém cultiva um lírio. E mesmo assim ele é tão belo que nem Salomão, em toda a sua riqueza, se vestiu igual a um lírio. Você já viu, falei isso no nosso pequeno grupo, né? Você já viu um pardal indo na casa de ração com um cartão debaixo do bico, falando: quero 30 reais de creme, passa aí. Não existe isso. Quem que alimenta o pardal, gente? Deus. Quem que cuida do pardal? O próprio Deus. Os lírios, eles não são cultivados e são belíssimos. E Jesus faz um contraponto. Ele está dizendo: até isso que é insignificante, que parece ser insignificante, eu cuido. Eu não vou cuidar de vocês que são os meus filhos? É claro que Ele vai cuidar. Agora, pare e pense por um momento. Deus sabe exatamente o que a gente precisa. E Ele não nos abandonará. Ele tem cuidado de nós. Saber que nós temos um Deus que cuida de nós, internalizar isso,
não só mentalmente, mas que isso caia para o nosso coração. Sabe o que vai acontecer se nós conseguirmos entender e praticar isso? Nós vamos ter contentamento. E o contentamento, ele independe da situação. Porque nós confiaremos que Deus cuida de nós, e que nós temos um Deus que proverá. Eu me lembro de ter lido o testemunho de um irmão em Cristo, que depois de um tempo descobriu que estava com uma doença degenerativa. E conforme a sua saúde foi definhando, ele falou que chegou um momento da sua vida que ele precisou fazer uma escolha. Ou a partir dali, ele passava a murmurar e reclamar da sua condição, ou então ele agradeceria a Deus e se contentaria por aquilo que ele ainda podia fazer. E ele escolheu se contentar e se alegrar. Então ele agradecia a Deus: Deus, eu ainda posso comer sozinho. Deus, eu posso ir ao banheiro. Deus, obrigado, porque eu ainda posso desfrutar de coisas boas. E ele agradecia a Deus por isso. Como nós enfrentamos as tribulações? Como nós enfrentamos os problemas financeiros? Nos desesperamos? Como nós enfrentamos as intempéries das nossas vidas? Achamos que Deus nos abandonou? Ou nós confiamos? Ou nós sabemos, Deus cuidará? Quando você se sentir ansioso ou ansiosa por algo que verdadeiramente não está no seu controle, olhe para os pássaros. Lembre-se, Deus cuida deles. Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você. O que parecia impossível para aquela multidão, fome, falta de recurso financeiro, lugar deserto, se tornou em um banquete, porque Jesus não nos desamparou. Mateus capítulo 10, verso 31, Jesus ainda falando sobre o cuidado que tem para com os seus filhos, ele vai dizer: não tenham medo. E eu quero te dizer essa manhã: não tenha medo, Deus proverá. Deus proverá. Jesus é o bom pastor que dá a vida pelo seu rebanho. Jesus é o bom pastor que leva os seus para um pasto verdejante e os alimenta. E essa provisão que nós temos em Deus significa que nada foge do seu controle. Nada foge. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. E a última aplicação que eu gostaria de trazer para nós, que nós devemos usar também os nossos recursos para abençoar e para prover para o próximo. Jesus pega o alimento, ele dá graça e ele parte os alimentos. Vem da mão dele. Ele dá para os discípulos repartem. Você percebe a dinâmica aqui? Deus é quem envia os recursos. Deus é quem envia os recursos para nós. As bênçãos que nós recebemos vêm da mão de Deus. Você ter saúde para você trabalhar, você ter um emprego, você ter um salário, tudo isso são bênçãos de Deus para você. Deus está repartindo pão e está te entregando. Mas não é só para você ficar para você. É para você também repartir com o próximo. Para você abençoar o próximo. Ele vai prover o que nós necessitamos. Mas também muitos podem ser abençoados através do que nós temos.
Nós somos mordomos dos recursos que Deus tem confiado a nós. Uma pergunta: como você tem usado os seus recursos? Repartindo ou acumulando? Ah, não, só tem 5 coisas aqui. Melhor eu guardar. Como hoje, outro amanhã, outro depois. Compartilhar primeiro. Primeiro os meus. Nós precisamos ser generosos. Isso é algo divino. Nós, quando eu falo nós aqui, eu estou falando a Igreja do Redentor. Nosso desafio como liderança é incutir isso na cabeça da membresia. Precisamos ser um povo generoso. Porque Deus é generoso conosco. Deus é generoso conosco. Por que eu não seria generoso com o próximo? Não tenha medo. Nada irá te faltar. Deus proverá. Deus tem te abençoado. Abençoe o próximo. Deus tem provido. Proveja para o próximo. E eu quero concluir a mensagem reforçando que, primeiro, nós temos um Deus compassivo. E isso deve encher o nosso coração de esperança e alegria. Saber que nós temos um Deus que se compadece de nós é muito bom, porque nós somos pecadores, nós somos falhos. Segunda coisa, Jesus é o nosso sumo pastor, e nós somos dele. Saber disso deve nos dar segurança e contentamento. Jesus vai dizer lá em João 10: ninguém toma as ovelhas das minhas mãos. Eu sou o bom pastor. Não tem lobo que entra no meu aprisco para pegar, não. E terceiro, Deus proverá. Deus cuida de nós. Nada foge do controle soberano de Deus. E saber disso deve nos dar paz e não medo. Que Deus nos ajude a nos lembrarmos disso e a vivermos isso e a desfrutarmos disso.